E aí, pessoal, tudo certo com vocês? Nós vamos analisar agora sobre eletrodinâmica a questão da resistência. O que vai causar resistência na corrente elétrica? Aqui, para essa situação, nós vamos pensar num fio condutor. Então, os elétrons querem sair de um lado e chegar do outro. Aqui está a seta. E até aqui não comenta muito se é corrente convencional ou corrente real. Vamos pensar que seja corrente real. Os elétrons estão aqui e querem chegar do outro lado. Então, a dificuldade desses elétrons circularem aqui pelo meio do fio é chamado resistência. Essa resistência, ela depende basicamente de três coisas. Então, essas três coisas são a resistividade. O que seria a resistividade? O material que tu utiliza, as moléculas que estão ali dentro, elas causam uma certa resistividade. Então, tem materiais que os elétrons vão fluir com mais facilidade, como, por exemplo, uma avenida bem asfaltada, o carro vai de boa. Agora, se a avenida tem muito buraco, já vai causar uma certa resistividade pela própria rua que nós estamos passando. Então, se a rua é uma rua bem asfaltada, bem plana, não vai ter tanta resistividade. Agora, se a rua é muito esburacada ou de repente nem asfalto tem, é uma estrada de chão ou até mesmo lodo, ou seja, esse é a resistividade, é o material que está sendo utilizado. Mas vamos pensar o seguinte, que os elétrons têm que sair de um lado e chegar no outro. Porém, além desse estilo de rua que eles estão passando, nós podemos pensar no comprimento dessa rua. Vai ter o quê? O carro vai ter que andar 10 metros? O carro vai ter que andar 100 quilômetros? Então, além do tipo de rua que tu está andando, que é o próprio material, nós temos que pensar no comprimento. Ou seja, que distância que nós vamos percorrer ou com o carro, nesse caso, que distância os elétrons vão passar no fio. Isso também vai interferir na resistência. Outra situação também seria a área, ou seja, a largura. Para comparar, nós estamos comparando uma dimensão de área, outra com uma dimensão... aqui seriam 3 dimensões que os elétrons podem percorrer, e claro que quando a gente compara com uma rua, o carro só vai se deslocar na horizontal, o carro não voa. Mas, enfim, essa rua, essa avenida, como não é só um carro que está passando, são vários, no caso os elétrons, quanto mais larga for a nossa avenida, a nossa rua, melhor vai ser. Quanto mais estreitinha, pior vai ser. Então, eu vou mexer aqui com vocês, a gente vai analisar o que acontece com esse R. Lembrando, esse aqui seria que tipo de rua que os nossos carros estão passando. Então, se nós diminuirmos a resistividade, ou seja, que essa rua seja plana e asfaltada, diminui a resistência dos elétrons passarem aqui dentro. Pode ver que diminuiu a quantidade aqui de interferência para eles passarem. Agora, se nós pegarmos uma rua muito esburacada, com muitos desvios, muitas curvas, aumenta a resistividade. Então, vamos retornar aqui para o meio. Outra situação, o comprimento. Ou seja, se nós diminuirmos o comprimento, fica fácil dele sair de uma ponta e chegar na outra. Ou seja, diminui a resistividade, diminui o comprimento. Agora, se tu aumentar o comprimento, ele vai ter que fazer um percurso muito grande nessa rua. Nós sempre vamos considerar que vai ter um pouco de resistividade, ou seja, vai ter um pouquinho de buraco, vai ter que fazer um certo desvio. Não existe resistividade zero, tanto que aqui no simulador ele coloca 0,01. Então, todo material, de acordo com essas três relações aqui, vai ter uma certa resistência. Pode ser, a ideia é que seja o menor possível para que os elétrons fluam com maior facilidade. Mas retomando tudo aqui para o meio. Já a área é o inverso desses dois, por isso que ele está do lado de baixo. Quanto maior for a área, menor vai ser a resistividade.
Por quê? Porque ele tem mais opções, ele pode ir mais para cima, pode ir mais aqui para baixo, enfim. Ou vai passar uma maior quantidade de elétrons, porque a nossa rua agora está mais larga, o nosso fio está mais largo. Lembrando que comparar a rua com o fio, a rua nós andamos só na horizontal. Aqui os elétrons passam em toda a superfície aqui e toda a parte interna. Então ele pode estar mais para baixo, mais no meio, mais para um lado, mais para o outro. Por isso que se coloca a área e não só a largura do fio. Então vamos pensar o seguinte: para que exista resistividade baixíssima, eu quero diminuir a resistividade, o que eu vou fazer? Eu vou aumentar a área, vou diminuir o comprimento e vou diminuir a resistividade. Ou seja, a resistência total vai ficar muito baixa, é muito fácil sair de um lado e chegar no outro. Tem várias opções aqui de mais para cima, mais para baixo, conseguem passar muitos elétrons, que a gente tem que pensar que não é só um, são uma quantidade grande de elétrons passando, e tem poucos obstáculos, diríamos assim. A resistividade poderia considerar como obstáculos. Agora, eu quero aumentar essa resistência, ou seja, tu pode pegar um outro tipo de material, a resistividade está relacionada com o material. Vai ser o quê? Vai ser cobre, vai ser ouro, vai ser chumbo, vai ser alumínio. Então, isso é a resistividade do material que está sendo utilizado. Então, para aumentar a resistência, eu coloco um fio que exerce a maior dificuldade aqui quando os elétrons passarem. Eu aumento o comprimento desse fio, ou seja, agora tem uma distância maior para ser percorrida pelos elétrons. E eu ainda, para sacanear com tudo, vou fazer o quê? Eu vou diminuir a área. Então, olha o que acontece com a nossa resistência. Chega a tomar conta aqui da nossa tela. Então, é muito difícil agora os elétrons passarem aqui, porque tem uma resistividade muito grande, um comprimento muito grande e um espaço muito pequeno para eles transitarem. Ou seja, a área é muito pequena. Eu vou deixar o link também aqui na descrição do vídeo para vocês manusearem esse simulador. Certo? Um beijo, um queijo, até mais!